Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a e hoje nós vamos eu tenho Robix. Não, gente, cai de novo. Sou ruim. Isso! Tá quase. Aí! Eita. Isso! Não! Não, quase! Quase, meu Deus! Não! Saco! Agora nós vamos jogar Brookhaven. Meu Deus! Tá. Vamos começar aqui no Brookhaven. Não tem nada que eu possa. Tá bom. Bota lá. Primeiro, eu tenho que ir aqui. Mentira. Eu pego o meu carro. Cidade pequena. Esse aqui em cima. Minha casa vai ser, não. Nessa baladeira, hein? Eu gostei, amiga. Eu gostei dela. Ela é bem animada, né? Essa casa.
Eu vou tomar banho. Vocês me esperam aí. Tem que achar banheiro, né? Oxi. Tá bom. Vou aprender. Já tá indo. Oi?
Quanto que é 4 vezes 4? 16? 4 vezes 4 é 16? 20? Peraí, deixa eu ver aqui. É 20. Não é. É 20. 16. Não é 16, não. 4 vezes 4 é 20. Não é 16, cara. Como? Pensa comigo. Ó, se você comprar 4 vezes, quanto vai dar? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.